Três jogos movimentam essa quarta-feira da Série B. No Mangueirão, Paysandu e Chapecoense buscam os primeiros pontos na competição. Na ressacada, o Avaí, que vem de 2 empates e de desempenhos abaixo, recebe o Operário, que tenta manter um bom aproveitamento como visitante. Conseguiu uma vitória diante do Criciúma no Heriberto Rios e na segunda rodada terminou perdendo em casa para o Goiás. Vai tentar manter um bom aproveitamento como visitante na competição. E tem também confronto entre Coritiba e Novo Horizontino. Coritiba tentando manter o 100% de aproveitamento no campeonato diante de um Novo Horizontino sob o comando do Humberto Louser, buscando a segunda vitória na competição. Será que dá para cravar algum favoritismo em um desses três jogos? Quem tende a levar melhor? Trazer informações referentes também à transmissão, onde você vai poder acompanhar cada um dos jogos, informações referentes a desfalques, prováveis escalações das duas equipes. Fique à vontade para trazer a sua participação, para deixar o like também, se inscreve no canal e compartilhe o link para mais conteúdos como esse. Estou sempre falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, sobre as principais divisões do Brasileirão. Pode palpitar aqui abaixo, tá? Quem você acredita que tende a levar melhor, se você enxerga algum favoritismo entre esses jogos. Começando, já abrindo inclusive aqui a arte para vocês, começando com esse confronto entre Paysandu e Chapecoense. Um Paysandu que conta com alguns retornos importantes em relação à rodada passada. Paysandu foi derrotado em casa para o Atlético Paranaense, tendo um desempenho até melhor do que a equipe do Atlético no segundo tempo, principalmente. Depois teve um jogo contra um Vila, em que o Paysandu teve todo o desgaste do jogo da final da Copa Verde contra o Goiás e teve alguns desfalques também. É bom pontuar que o Vila também teve algumas baixas, mas foi um jogo em que o Vila foi o mandante, conseguiu uma vitória por 1-0, e é um Paysandu que eu entendo que chega aqui com um degrau acima da equipe da Chapecoense. O Chapecoense teve um bom campeonato estadual a nível de atingir um ponto mais alto da competição, né? Chegou até a final da competição, terminou perdendo para o Avaí na decisão do título. E assim, o comportamento da Chapecoense, tanto na estreia contra o CRB, não foi bom. Teve o impacto de ter tomado um gol muito cedo. E o jogo dentro de casa, assim, teve um adversário muito complicado que foi o Coritiba. Entendo que a realidade da Chapecoense é diferente da realidade do Coritiba, a nível de elenco, a nível de projeção. Mas, assim, os dois primeiros jogos da Chapecoense mostram um pouco do desenho do que pode ser o campeonato para a equipe de Santa Catarina. E assim, avaliando as prováveis escalações, Matheus Nogueira do lado do Paysandu, se tem a dúvida entre Edilson e Brian Borges, o Brian Borges dava algum sinal de que seria o lateral titular, mas aí teve a falha no jogo contra o Atlético. O Edilson talvez ganhe mais espaço. Quintana, Luan Freitas e PK, eu pontuei em pós-jogo do Paysandu, principalmente no pós contra o Goiás na Copa Verde, que entendia que o PK poderia ter mais liberdade para avançar. Ele é quase que um terceiro defensor. Matheus Vargas, que assim, acredito que no jogo contra o Goiás ele entrou durante a partida. Entrou logo no início no lugar do Vieira e entrou bem, mas na estreia da Série B ele não conseguiu desempenhar bem contra o Atlético, então tá aqui Matheus Vargas como um meia central. Tem também o Martinez e o Marlon que teve muita liberdade no jogo da Copa Verde, flutuando mais pelos lados, principalmente colando aqui na figura do Rossi. Tem o Boraz como uma possível novidade para a Série B, jogou contra o Vila, mas na estreia contra o Atlético Paranaense o nome do Del Valle ganhou preferência. Entendo que o Boraz pode ser uma melhor alternativa, o Del Valle não foi bem naquela ocasião. E aqui a gente tem o retorno do Rossi, que é um dos principais personagens do Paysandu na temporada, e o Nicolas, que até houve ali um princípio de negociação com o América, mas o Nicolas fica no papão, fica no Paysandu e é o 9 dessa equipe. Não desempenhou bem nas duas, na estreia da Série B e na Copa Verde. Vamos ver como ele desempenha nesse jogo se for confirmado. Do lado da Chapecoense tem Léo Vieira, tem Mailton, Bruno Leonardo, João Silveira, tem aqui o paraguaio Clar, tem também o Jimenez, envolvido em toda aquela confusão no pós-final do Catarinense. O Bruno Matias, aqui tem dois volantes, um Bruno Matias, um meia central,
Giovanni Augusto, que é a grande figura técnica desse grupo, talvez a grande figura de currículo também, é o 10 da Chapecoense. Massinho com aceleração, Dentinho também. E o Mário Sérgio, né? A possível lei do ex aqui, o Mário Sérgio que marcou algum ponto da história do Paysandu no ano do acesso à Série B. Então tá aqui o Mário Sérgio com a 9 da Chapecoense. Para quem acredita no fator lei do ex, inclusive que passeou ontem na Série B com o Pedrinho contra o Atlético, aqui é um ponto também de observação. Depois eu vou falar um pouco do que eu acredito de favoritismo ou não e de transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida. Bora lá para Avaí e Operário. Avaí que vem de 2 empates e de 2 desempenhos ruins. Avaí que empatou em casa contra o Novo Horizontino e quase toma um 2-0 logo no início da partida. E vem de um empate fora também diante da equipe do Cuiabá, inclusive num jogo em que o Avaí ficou 2 vezes atrás do placar. E é um Avaí que tem um problema no meio de campo, não conta com a figura do Barreto, deve ter o nome do Zé Ricardo como um nome de maior contenção. E falando sobre a escalação do Avaí, César no gol, Marcos Vinícius, Jonathan, Brock, Mário Sérgio, o João Vitor, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel como uma grande figura de construção, Gaspar, Aleph Manga, um destaque, dá para dizer que uma novidade na equipe titular, e o Kleber aqui com a 9. Então tá aqui a provável escalação do Avaí. Do outro lado, um Operário que vem de um resultado ruim contra a equipe do Goiás, né? Conseguiu uma grande estreia contra o Criciúma jogando no Heriberto Rios, né? A partir de um bom desempenho também. É um Operário que, principalmente a partir do campeonato estadual, chega com alguma expectativa alta. Assim, a equipe do Bruno Pivetti conseguiu um título paranaense, conseguiu desenvolver algo coletivamente durante o estadual, chegou sob uma expectativa alta, ganhou a estreia contra o Criciúma fora de casa e aí teve um outro jogo muito difícil. O início do Operário é complicado, né? Criciúma fora, Goiás dentro de casa e agora esse confronto contra o Avaí na ressacada. Mas, assim, avaliando ali o momento desses três adversários do Operário, entendo que o Goiás tá ali num tom acima e Avaí e Criciúma talvez ali no mesmo degrau. Entendo ainda que é um Criciúma que com o comando do Zé Ricardo sofre e na estreia sofreu um pouco mais. E um Jair Ventura que vive ainda o início de trabalho e que está se adaptando a um novo grupo, né? A diferença que se tem de fator elenco do Goiás, em que era o clube em que o Jair Ventura trabalhava, para o Avaí, é uma diferença considerável. E aí se tem um Operário que conta com o retorno do Elias, né, no gol, que tem Diego Matheus, Alan, o Joseph ex-Cruzeiro, ex-América, tem o Gabriel Feliciano, Jaci, né, ex-Paysandu, Neto Paraíba, Bosquilha como o 10, Bosquilha que retornou contra o Goiás, tem o Alano como um nome um pouco mais experiente. É um Operário que não conta com o Miotti, que seria o centroavante titular. Miotti revelado pelo Atlético Paranaense com passagem pelo Bahia. Mas tem o experiente Daniel Amorim, que eu acredito que o Daniel Amorim chegou a trabalhar com o próprio Bruno Pivetti no Tombense. E o Rodrigo Rodrigues. Então tá aqui a provável escalação do Operário. Nome a nome, eu vejo 2 grupos com algum tom de semelhança técnica, assim. Marquinhos Gabriel como um bom 10, Bosquilha como um bom 10, Kleber e Daniel Amorim têm características bem parecidas. Talvez a figura do Aleph Manga que ela tenha um impacto um pouco maior do que esses 2 outros nomes de ataque de lado aqui do Operário. Mas enfim, gosto muito do Mário Sérgio, mas eu vejo com elencos ou pelo menos prováveis escalações em tons parecidos. Se tá curtindo o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Isso ajuda demais aqui ao crescimento do canal e faz com que eu produza ainda mais vídeos como esse por aqui. Bora lá falar sobre Coritiba e Novo Horizontino. E é um jogo que, acima de tudo, vai escolher um jogo nessa quarta-feira, se você não torce pra ninguém e vai escolher um jogo pra assistir, escolhe esse daqui, tá? Tem um Coritiba com 100% de aproveitamento, um Coritiba do Musa, um Coritiba que tem desfalque sim, né? Não conta com o De La Torre, por exemplo, não vai contar com a figura do Alex Silva na lateral direita,
tem outros desfalques um pouco mais recorrentes, mas é um Coritiba que deve estar brigando pelo acesso até o final, pelo fator Mozart, que teve grandes trabalhos recentes em Série B, inclusive o acesso do Mirassol na última temporada. Tem alguns bons nomes também, né, destacando aqui o nome do Zeca, que deve ser deslocado para o corredor direito, o nome do Machado, ex-Cruzeiro, o nome do Josué também aqui como a 10. O ataque é um ataque que destoa um pouco dos outros nomes, né? Tem o Ronier como uma boa figura, tem o Coutinho buscando espaço, tem um Careca que não convence, pelo menos assim, a nível de currículo e desenvolver da carreira, é um Careca que tem alguns problemas, mas se tem aqui um bom Coritiba diante de um bom Novo Horizontino. Novo Horizontino que ainda vive o início de trabalho do Humberto Louser, conseguiu um bom resultado contra o Volta Redonda, mas vamos lá, a diferença entre Volta Redonda e Coritiba é uma diferença considerável. Na estreia foi o Novo Horizontino que empatou na ressacada contra o Avaí, mas poderia ter feito um 2-0 logo nos primeiros minutos de jogo. O jogo terminou 1-1 e assim, olhando no papel, é um Novo Horizontino que tem impacto, assim. Luiz Oyama, Patrick Bray, principalmente aqui a figura do Friso, como o 10, está um pouco mais aberto aqui, mas é um meia ofensivo. Tem o Vagninho, tem o Ayrton, enfim, tem o Donato, ex-Vila Nova. Donato que fez dupla com o Doma no Vila Nova, dupla de zaga em um período em que o Vila, foi uma temporada em que o Vila quase subiu. Então tem dois bons grupos, né, duas boas prováveis escalações por aqui, e acredito que são duas equipes que se tem uma projeção de luta pelo acesso até o final. Eu coloquei até o Novo Horizontino na luta pelo título, mas com a saída do Eduardo Batista não sei se isso de fato vai acontecer, mas é o Novo Horizontino como um dos grandes candidatos ao acesso, assim também como o Coritiba. Mas assim, eu acho que tem 3 jogos com algum tom de equilíbrio, né? Não consigo cravar um favoritismo entre Coritiba e Novo Horizontino, não consigo cravar um favoritismo entre Avaí e Operário, mas vejo no jogo do Paysandu contra a Chapecoense, pelo desenvolver das duas equipes, um Paysandu que pode estar um tom acima da Chapecoense, principalmente avaliando o fator Mangueirão e avaliando os retornos que o Paysandu tem de Rossi, de Nicolas, de um Marlon que pode conseguir desenvolver algo nesse meio de campo, de Edilson ou Brian Borges, que são laterais que apoiam muito. Então acredito que a Chapecoense não conseguiu desenvolver algo nessas 2 primeiras rodadas que me convencesse tanto assim. E um Paysandu que teve resultados abaixo do desempenho, né? Acho que o desempenho do Paysandu na primeira rodada, principalmente contra o Atlético, poderia ter rendido minimamente 1 ponto no Mangueirão. Eu vejo que aqui nesse confronto do Mangueirão a gente pode ter uma tendência para o Paysandu. Falando sobre transmissões, né, onde você vai poder acompanhar esses jogos da quarta-feira, todos eles serão transmitidos pelo grupo Disney. Um deles, que é Avaí Operário, ele vai ser transmitido pelo grupo Disney, pela Rede TV e também pelo Desimpedidos, né? Esse é um dos jogos que vai ser transmitido pela Rede TV e pelo Desimpedidos. Sobre o horário dos jogos, Paysandu e Chapecoense 20 horas, Avaí e Operário 20 horas e 21 horas para o confronto entre Coritiba e Novo Horizontino. Deixa um pouco da sua expectativa, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, me ajuda agora a chegar à próxima meta dos 8.000 inscritos por aqui. Vou ficando por aqui, até a próxima.